Olá, turma, sejam todos bem-vindos, professor Alex, disciplina Química, mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Bom, espero que você esteja aproveitando as nossas aulas, acompanhando os vídeos direitinho, certo? E se dedicando aos estudos. Turma, como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha para você fazer as devidas anotações. E sempre que aquele gráfico, tabela ou questão chamar sua atenção, printa a tela, passa essas informações para o seu caderno para você continuar com os seus estudos. Beleza? Bom, estamos em uma série de aulas relacionadas ao segundo ano do ensino médio. A radiação nuclear, química nuclear, radioatividade. Já temos uma série de vídeos relacionados a esse tópico, os tipos de radiação, o que é radiação, as leis da radioatividade. Já comentamos sobre a bomba nuclear, o princípio que rege, os reatores nucleares, as vantagens desse tipo de obtenção de energia, o acidente de Chernobyl. Bom, no nosso vídeo, estaremos hoje trabalhando o lixo nuclear, certo? É uma problemática relacionada a esse uso, o uso da energia nuclear. Tudo bem? Então acompanhem direitinho, prestem bastante atenção. Bom, poluição nuclear ou poluição radioativa é como chamamos a poluição causada pela radiação, né? Pelo seu alto grau de periculosidade, é considerado o pior tipo de poluição. Os elementos radioativos, por emitirem radiação, certo? Essa radiação ela é muito danosa para a nossa saúde, para o nosso corpo. Então, esse tipo de poluição, né, ela é muito complicada. Poluição é tudo aquilo que é introduzido, substâncias ou energia, no meio ambiente, trazendo consequências negativas e desequilíbrio para os seres vivos, inclusive para os humanos e para os ecossistemas, certo? A definição de poluição. As substâncias radioativas podem ser naturais ou artificiais. Então, exemplos de elementos radioativos, turma, ó, urânio, o césio, estrôncio, iodo, criptônio e plutônio. Então, se você estiver lendo uma revista ou estiver acompanhando o seu livro e você se deparar com esses termos, com esses nomes, eles se tratam de elementos radioativos. São elementos que vão emitir radiação, certo? A radioatividade ela foi descoberta em 1896 por Becquerel e desde então foram desenvolvidas tecnologias para o uso da radioatividade e da energia gerada na transformação dos átomos. Ela pode ser útil, pois a usamos para vários benefícios, a radioterapia, a radiografia, geração de energia, a esterilização de materiais, o desenvolvimento de indústrias, conservação de alimentos, uso militar, que seria o caso das bombas. Então, o uso desse tipo de tecnologia é muito variado, é muito amplo. A radiação ocorre naturalmente, mas atividades humanas a liberam em altas concentrações. Ou seja, o emprego bélico vai liberar muita radiação e também a utilização nos reatores nucleares. Esses reatores vão contaminar diversos equipamentos, diversas substâncias, que essas substâncias vão compor o famoso lixo radioativo. Bom, estamos falando de energia nuclear. Então, a energia nuclear surge a partir da fissão. Fissão quer dizer quebra. A fissão de núcleos atômicos de elementos radioativos nas usinas nucleares, mas também na bomba atômica. Então, essas atividades geram um lixo que é radioativo e deve ser descartado em local apropriado e isolado, para não haver perigo de entrarmos em contato com tal substância, com tal lixo. Algumas atividades hospitalares e em centros de pesquisas também produzem
radiação, certo? Nós temos aqui diversos institutos, órgãos que fazem esse estudo, a pesquisa da energia nuclear. Então, esses órgãos também vão estar gerando um lixo radioativo, assim como também nos hospitais, porque existem tratamentos, por exemplo, para o câncer que vão utilizar, vão fazer uso da radiação, certo? Então, isso vai gerar uma poluição radioativa também. O lixo nuclear ou radioativo não é tratado como lixo comum, ok? Não pode ser descartado no lixo comum, em hipótese alguma. A figura aqui mostra justamente a fissão do átomo, ok? Então existem átomos que são muito grandes e por serem muito grandes eles são instáveis. O urânio, por exemplo, em especial o urânio 235, ele é um elemento fissionável, ele é físsil, ou seja, ele pode ser quebrado. Ele vai receber um nêutron, então vamos ter uma fonte de nêutron, e esse elemento vai receber esse nêutron e vai crescer mais ainda, e ficando mais estável. Então, a partir desse momento que ele cresceu, tornou-se mais instável, ele vai se fragmentar, vai quebrar, vai fissionar, certo? E aí, quando acontece essa fissão, turma, é nesse momento que acontece a liberação de energia. E essa energia, ela é gigantesca. Pode ser usada, certo, para a obtenção de energia elétrica, mas também pode ser usada para fins bélicos. Aí nós temos aí o caso das bombas atômicas. Bom, numa usina nuclear, nós vamos ter, turminha, observa aqui na foto, na imagem, nós vamos ter o reator nuclear, que seria o coração da usina nuclear. Então, dentro do reator, nós vamos ter um combustível. Que combustível é esse? É o urânio 235. O urânio ele apresenta dois isótopos, urânio 238 e urânio 235, certo? Para a obtenção da energia elétrica a partir da energia nuclear, é necessário que a gente tenha o urânio 235. Só que na natureza, esse urânio 235, ele aparece numa proporção de 0,7%. Então, de todo o urânio, ok? Por exemplo, de 1 kg de urânio, apenas 0,7% vai ser o urânio 235, o combustível para os reatores nucleares. Então é preciso que aconteça um enriquecimento, que a gente possa elevar essa porcentagem para algo em torno de 10%. A partir desse momento, nós vamos ter o valor, a quantidade ideal para gerar a energia elétrica. Esse urânio 235, ele vai aparecer nos reatores na forma de varetas. Então, vamos ter várias varetas desse urânio 235. E aí vai acontecer o bombardeio através de nêutrons. O nêutron vai atingir o urânio 235, ele vai sofrer a quebra e vai liberar energia. Quando esse átomo quebra, ele vai liberar novos 3 nêutrons, que vão atacar novos átomos de urânio 235, gerando um processo, uma reação em cadeia. Beleza? A partir do momento que o átomo do urânio 235 quebra, é produzida energia. Bom, essas varetas, esse combustível, em torno dele nós vamos ter água líquida, beleza? Essa água será aquecida pela energia gerada na quebra desses núcleos, desses átomos. Então, essa energia vai aquecer a água, vai gerar calor que vai aquecer a água. A água vai se transformar, vai passar para o estado gasoso e aí esse gás, esse vapor, ele vai movimentar uma turbina conectada a um gerador elétrico e nós vamos ter a produção da energia elétrica. Show? As usinas nucleares geram 17% da energia elétrica no mundo. O Brasil também tem um programa nuclear, certo? Nós temos na cidade de Angra dos Reis 2 reatores já construídos e um terceiro num processo de construção. Então, o Brasil também está inserido
no programa nuclear, certo? A geração de eletricidade através da energia nuclear implica vantagens e desvantagens. Um dos principais problemas do uso da energia nuclear é o gerenciamento, né? O que podemos fazer, o cuidado de resíduos nucleares, pois eles são muito perigosos e difíceis de eliminar. A energia nuclear, né, ela gera uma série de vantagens, ok? Por exemplo, uma usina, ela não está dependente às condições climáticas, né, se chove ou não chove, ao regime de chuvas, ok? Mas existem diversos problemas. E um desses problemas é a produção dos resíduos radioativos. O resíduo radioativo é definido como qualquer material derivado do uso pacífico de energia nuclear, que contém isótopos radioativos para os quais não se espera uma reutilização. O desperdício de combustível nuclear irradiado derivado da fissão nuclear no núcleo do reator de fissão nuclear representa a forma mais conhecida de resíduo radioativo, ou seja, o resultado dos componentes lá no reator nuclear. Eu chamo de desperdício de combustível, porque a gente não tem mais utilidade para o ser humano. E esses resíduos, eles apresentam uma longa permanência no ambiente, ou seja, são substâncias que vão estar emitindo radiação por longos anos, às vezes 2.000, 2.300 anos. Então, esse material vai ter que ficar guardado por todo esse tempo, certo? Então, essa é uma das grandes problemáticas, porque nós vamos ter que guardar esse lixo radioativo por muito tempo. Na história da indústria, muitos resíduos dos processos de produção foram reconhecidos como tóxicos para os seres humanos ou perigosos, né, para o meio ambiente, muitos anos depois. Então, se descobriu um novo processo, ele gerava um resíduo, esse resíduo era eliminado em cursos d'água, por exemplo, ou então chega no solo. Só depois de um certo tempo que se percebe que aquele resíduo é perigoso ou é tóxico. Comparados a essa estrutura, os riscos potenciais decorrentes do desperdício, da utilização da energia nuclear foram reconhecidos imediatamente, né? Essa foi uma grande vantagem. Imediatamente se percebeu que os resíduos relacionados à energia nuclear já era perigoso. Então, deveria ser tratado de uma forma especial. Bom, as usinas nucleares, elas são importantes fontes de resíduos radioativos. Quando você fala de lixo nuclear, basicamente é o lixo gerado pelas usinas, pelos reatores nucleares. O combustível nuclear usado contém grandes quantidades de urânio radioativo, plutônio, césio e muitos outros isótopos para os quais não há aplicação. Então deve ser eliminado, deve ser descartado. O desmantelamento de uma usina nuclear libera grandes quantidades de materiais de construção, tubos, etc. E todos esses componentes, eles vão se encontrar radioativos. Então, vamos acabar com as usinas nucleares. Vamos desmontar os reatores, guardar e acabou. Não é assim. Porque todos esses equipamentos, eles estarão contaminados, né? Eles vão estar apresentando radiação. Dentre os muitos nuclídeos ou isótopos radioativos, né, presentes no lixo, podemos destacar, turminha, alguns. Eu trouxe aqui alguns para vocês. O estrôncio 90. E quando se fala assim, estrôncio 90, esse 90 é a massa do isótopo, certo? Então, o estrôncio 90 tem uma meia-vida relativamente alta de 28 anos. Uma vez na corrente sanguínea, ele é confundido com cálcio e absorvido pela medula óssea, podendo levar o indivíduo a uma forte anemia ou mesmo adquirir leucemia. Então, em contato com esse nuclídeo, com esse isótopo, olha o problema que ele pode gerar para nós, para os seres humanos. Um outro,
o césio-137. O elemento químico césio foi descoberto em 1860. Ele é um pó azul, é um elemento radioativo que não existe na natureza, né? Ele é o resultado da queima do urânio 235 dentro de um reator nuclear. Uma próxima situação é com relação, né? No entanto, as usinas nucleares, elas não são as únicas instalações que geram resíduos nucleares. A medicina nuclear, usada em hospitais, gera uma ampla gama de resíduos radioativos. Falamos anteriormente do césio-137, certo? O césio-137, né, ele é usado no tratamento contra o câncer. E aí, se ele é usado no tratamento contra o câncer, certo? Nós vamos ter ele presente em instalações em hospitais, em clínicas também. Então, há necessidade de um cuidado, de um certo cuidado no manuseio, em especial no descarte desse componente, certo? Por quê? Porque se ele for descartado de forma errada, pessoas inocentes podem entrar em contato e vai gerar diversos problemas. A radiação, ela pode modificar, ok, os componentes do nosso DNA. Isso vai gerar muitas anomalias, muitos problemas genéticos, gerando câncer, certo? Muitas dificuldades, muitas doenças para o nosso organismo. Inúmeras indústrias, como a indústria do petróleo, né, e certos centros de pesquisa também produzem resíduos radioativos leves, mas que precisam ser descartados de forma correta. No desenvolvimento de armas nucleares, além do combustível nuclear reutilizável, é liberado material radioativo que não pode ser usado mais. Os resíduos radioativos também são gerados durante a extração e processamento de combustível nuclear. Então, a origem dos resíduos. Além dos reatores nucleares, nós temos a medicina nuclear, certo? A indústria do petróleo, as armas nucleares e o processamento e a extração e o processamento desse urânio. Lembrando que o Brasil é o sexto maior produtor de urânio. Então, essa extração, ela requer cuidado também. Os resíduos podem ser de natureza muito diferente. Nós temos substâncias sólidas, por exemplo, as varetas dos combustíveis dos reatores nucleares, os filtros, ferramentas, o solo, as roupas contaminadas, mas também podemos ter líquido, né, como a água de resfriamento ou os solventes que contêm substâncias radioativas. Aquela água que passa em torno do reator nuclear, né, para poder essa água líquida se transformar em vapor. Então, essa água ela não pode ser descartada, porque ela pode estar contaminada, tá certo? O césio-137 ele pode ser dissolvido, né, em um certo solvente. Então, aquele líquido ele vai apresentar uma certa radiação. Em princípio, qualquer forma de resíduo contaminado radioativamente é classificado como resíduo radioativo. O descarte. Os resíduos nucleares, né, de transição, os resíduos principalmente de origem médica, que se desintegram durante o período de armazenamento temporário, né, eles podem ser gerenciados de uma forma segura. Agora, aqueles resíduos, como a baixa, a média, ou então uma alta concentração, eles precisam ser colocados em tambores e aí serem guardados em depósitos. Em alguns casos, esses resíduos eles são guardados em cavernas, certo? Porque dessa forma nós vamos estar protegendo toda a população. Então, dependendo da classificação do resíduo radioativo, em alta, média ou baixa radioatividade, ele vai possuir um destino próprio. Assim, os de nível médio e baixo são guardados em grandes depósitos, que podem ser provisórios ou permanentes. Mas aqueles resíduos que apresentam uma alta concentração, eles vão ser selados e vão ficar em depósitos por muitos anos, às vezes nas cavernas
em cavernas e às vezes são colocados no oceano, de forma que a gente não entre em contato. Beleza? Um pouquinho sobre radiação. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui, turma. Forte abraço. Valeu.